Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da SIND-UFPA, a Superintendência de Inovação e Desenvolvimento da Universidade Federal do Pará. A SIND é a principal unidade da UFPA que lida com inovação, empreendedorismo, transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Eu sou o professor Rodrigo Quitizez e atuo na coordenação de ambientes de inovação da SIND. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a própria SIND, como ela surgiu, como ela está estruturada, quais são as suas atribuições e qual é a sua importância para o fortalecimento da inovação, do empreendedorismo e da relação da UFPA com a sociedade. E, para essa conversa, eu tenho a satisfação de receber o superintendente da SIND-UFPA, o professor Felipe de Oliveira Saraiva. Felipe, muito obrigado pela tua presença. Seja muito bem-vindo ao podcast. Opa, Rodrigo, pessoal que está na escuta. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade da gente dialogar aqui sobre a superintendência, sobre a UFPA, e já te parabenizo de antemão por estar tocando esse projeto de ter esse meio de comunicação interessante, né, para a nossa superintendência e para a universidade. Ótimo, Felipe. Para começar, eu acho importante situar quem está nos ouvindo sobre o contexto da criação da SIND. O que motivou a transformação da antiga Universitec na atual Superintendência de Inovação e Desenvolvimento da UFPA? Bem, Rodrigo e pessoal, essa foi uma decisão do nosso reitor, professor Gilmar. Ele tinha uma vontade de expandir a atuação da UFPA em torno do tema da inovação. Como você colocou, a universidade tinha a agência de inovação Universitec, que gerenciava a incubadora que fica em Belém, né, o PABT, também fazia a parte de propriedade intelectual, a parte de transferência tecnológica, mas existia, digamos assim, uma atuação um pouco tímida, por exemplo, com a questão da Multicampia e outras ações que também são importantes. Então, quando o professor Gilmar assumiu, ele nos colocou a missão de construir uma estrutura que é chamada de superintendência. A agência de inovação, ela era um órgão suplementar da universidade, né, do mesmo nível do CETIC, né, da tecnologia da informação, mesmo nível da biblioteca central. A superintendência, ela já é um órgão executivo, ela tem um pouco mais de autonomia. Então a superintendência foi criada para conseguir ter mais autonomia, né, ser um órgão executivo que pudesse ter ações que fossem transversais com as outras unidades da universidade. Então, só para citar um exemplo, a universidade ela tem 3 incubadoras, uma em Belém, uma em Tucuruí, outra em Altamira. Nós vamos retornar a esse assunto com mais detalhes, mas antigamente essas incubadoras estavam funcionando de uma maneira descentralizada, né, descoordenada, sem, digamos, por exemplo, uma ação em rede mais efetiva, que compartilhasse recursos e tudo mais. Então, a superintendência foi criada para conseguir dar uma racionalidade para a execução da política de inovação, fazer essas ações de inovação de uma maneira mais contundente, né, da maneira como a UFPA precisa trabalhar o tema. Então, a gente percebe que há uma ampliação considerável no papel e também de responsabilidade institucional. Isso nos leva diretamente à missão estratégica da SIND dentro da universidade. Então, Felipe, quais são hoje os grandes objetivos da SIND dentro da UFPA e no relacionamento da UFPA com a sociedade? Então, a SIND se estrutura em 3 frentes de atuação principais, né, que são os ambientes de inovação, empreendedorismo, uma coisa só. Então, a parte de empresas júnior, de incubadoras, parques tecnológicos. A outra frente é a propriedade intelectual e transferência tecnológica, que tem a parte de registros de patentes e outras propriedades. E a parte de transferir esses produtos, esses conhecimentos para os setores econômicos, né, para a construção de empresas e novos produtos no mercado. E a terceira e última são os projetos de inovação, que são aqueles projetos em que os setores econômicos bancam a realização de pesquisas e desenvolvimento de ações. A superintendência, a SIND, ela tem essa, digamos, esse papel de conectar esses diferentes setores que estão dentro e estão fora da universidade. Então, são os laboratórios que prestam serviço, são os laboratórios que fazem pesquisa, são as empresas que fazem demanda, as indústrias, os governos também, né? Então, a nossa linha de atuação é fazer com que, digamos, a pesquisa, aquilo que a universidade desenvolve, chegue para o mercado, chegue para o setor econômico. Novamente, seja através da realização de projetos, seja através da transferência de tecnologia, seja através do suporte à criação de empresas e sofisticação de seus modelos de negócio. Felipe, como é que tu enxergas o papel da SIND no desenvolvimento da Pan-Amazônia e na redução de assimetrias regionais por meio da inovação? Rodrigo, a UFPA
a gente conhece, né, talvez os colegas que estão ouvindo não saibam, mas a UFPA é uma das grandes universidades do Brasil, né? A gente sempre comenta que ela é uma universidade da Amazônia, das maiores da Panamazônia. Então, ela tem um papel decisivo no desenvolvimento da região. A gente pensar, a UFPA tem 12 campos e a gente vem fazendo visitas nesse último ano. E a gente percebe o potencial dos grupos de pesquisa, dos laboratórios, dos diferentes campi, né? Só para citar aqui alguns exemplos, em Altamira a gente tem uma força muito grande na questão do cacau, na questão do agro, que é a questão da floresta. Já Bragança a gente tem uma força muito pujante na questão do pescado, né? Na questão do turismo, na história. O pessoal de Castanhal, você tem um desenvolvimento muito forte na parte da pecuária, da medicina veterinária. Então, tudo isso, e né, se a gente for pensar também o campus da capital, né, Belém, a gente tem os colegas da computação, das engenharias, da biologia. Eu estou citando alguns que vêm na cabeça, mas né, tem grupos de excelência nas mais variadas linhas de atuação da universidade. Então, você pensa, por exemplo, a potência do Pará na bioeconomia, a potência do Pará na mineração, a potência do Pará em produtos e serviços, tudo isso tem uma atuação da UFPA. Então, o que a CIND, o trabalho que nos é colocado, a nossa missão é ser essa ponte permanente e facilitar com que esse fluxo de desenvolvimento que a gente realiza na universidade consiga sair dos muros da universidade e chegar no mercado, e isso impacta na melhoria de empregos, impacta na criação de novos negócios, impacta no desenvolvimento econômico, né? Então, até por isso o nome da superintendência, né, da sigla, Superintendência de Inovação e Desenvolvimento, que é o UFPA assumindo o papel do desenvolvimento a partir da inovação, ou seja, a partir da pesquisa aplicada, do desenvolvimento tecnológico aplicado, né? E isso, como consequência, desenvolvendo economicamente a região. A resolução 888 de 2025 do Conselho Universitário da UFPA desenha uma estrutura bastante ampla para a CING. Felipe, como é que tu apresentarias de forma simples as principais áreas que compõem a superintendência? Isso, Rodrigo, essa resolução foi a primeira missão que recebemos do reitor, né, professor Gilmar. Construir a superintendência, e quando a gente fala de construções de órgãos dentro do setor público, a gente está falando de resoluções, né, de instrumentos jurídicos. Então, nós assumimos em outubro, fizemos esse trabalho de estruturação da CIND, fizemos a proposição e ela foi aprovada na resolução 888 de 2025, janeiro de 2025. A CIND, ela tem 3 frentes de atuação fim. A primeira, a gente pode citar, é a Coordenadoria de Ambiente de Inovação, da qual você é o coordenador. Essa coordenadoria trabalha com as incubadoras, com os parques tecnológicos, com o empreendedorismo, com as empresas júnior. Então, na UFPA, hoje em dia, qualquer incubadora, qualquer ação de parque tecnológico, tudo isso já existem metodologias prontas, já existem indicativos do que se deve fazer, do que não se deve fazer. Então, tudo isso passa dentro dessa coordenadoria. A segunda coordenadoria que a gente pode citar é a CPPP, Coordenadoria de Programas, Parcerias e Projetos, que é a que lida com os projetos de inovação. Esses projetos, eles são projetos em que um grupo de pesquisa, um laboratório, desenvolve uma tecnologia, desenvolve uma pesquisa aplicada em parceria. A ideia é que é um projeto cujo resultado vai gerar um produto ou vai modificar o ambiente de produção de alguma forma. Então, digamos, uma pesquisa aplicada, né? Ao contrário de uma pesquisa, digamos, que a gente chama de pesquisa básica, né? Que é aquela que não tem uma aplicação imediata pensada. Esse tipo de projeto, ele tem um fluxo específico dentro da universidade, locais de aprovação, documentos necessários, relação com a fundação de apoio. Então, tudo isso está empacotado dentro dessa coordenadoria. E, por fim, a outra coordenadoria de frente da superintendência é a CEPIT, Coordenadoria de Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica, que é responsável por fazer os registros de patentes, registros de software. É importante, né? A gente está aqui no podcast. É importante que a nossa comunidade de professores, técnicos e estudantes compreendam que tudo que é desenvolvido na universidade tem a universidade como titular e isso deve ser registrado nessa coordenadoria. A universidade faz o pagamento das anuidades e tudo mais. Ela tem essa frente, ela também tem o dever de fazer a transferência tecnológica, que é conseguir fazer essa ponte, encontrar investidores, encontrar empresas interessadas em fazer o licenciamento ou cessão de uma tecnologia que a UFPA Porventura tem. Então, nós temos essas 3 coordenadorias fins e a gente tem uma coordenadoria de apoio, né, que é onde fica a nossa secretaria, onde fica a nossa assessoria de comunicação, onde fica a nossa assessoria jurídica.
Felipe, e dentro dessa estrutura institucional, existe também um espaço importante de orientação e aprovação das decisões estratégicas, que é o Conselho de Inovação e Desenvolvimento. Que papel este conselho deve exercer no amadurecimento das decisões estratégicas da CIND e da política de inovação da UFPA? De fato, Rodrigo, o Conselho de Inovação e Desenvolvimento, ele é uma peça estratégica central da Superintendência de Inovação. Até curioso, né? Falando aqui um pouco do juridiquês da universidade, os órgãos suplementares, eles exigem um conselho. A CIND não é mais um órgão suplementar, né? Ela era quando era Universitec, hoje ela é um órgão executivo. Teoricamente, ela não precisava de um conselho, mas nós resolvemos criar um porque a gente entende que a inovação é muito ampla, né? A inovação passa por várias ações, várias áreas, que são muito diferentes entre si. Então, a gente precisa de um know-how de pessoas que atuam, né, nas diferentes áreas para a gente ter uma abordagem múltipla da inovação dentro da universidade. Então esse conselho ele tem representantes de diferentes áreas. Nós temos representantes das ciências da agronomia, das tecnologias sociais, das engenharias e computação, da literatura e das artes. E temos pessoas que estão nesse conselho que desenvolvem ações de inovação dentro das suas respectivas áreas. Então é muito interessante porque a gente consegue ter uma visão ampla, né, da atuação da CIND, como ela consegue comunicar as questões da UFPA com as áreas específicas. Esse conselho tem a missão de apoiar, de aprovar a política de inovação e ações de inovação da superintendência. Então, por exemplo, né, ano passado houveram algumas reuniões, esse conselho aprovou tanto a proposta de política de inovação e também a proposta de regulamentação das empresas júnior, que é uma lei de 2016 que a UFPA ainda não tinha regulamentado. Essa deve ir para um outro conselho superior também. O conselho de inovação ele serve como um filtro para essas ações de inovação e para as proposições de normatização que existem dentro da universidade. Quando a política de inovação for aprovada no âmbito geral da universidade, esse conselho vai ter ainda mais importância estratégica, porque aí todas as ações de projetos de inovação, reconhecimento de empresa júnior, abandono de propriedades intelectuais, se faz sentido registrar uma propriedade intelectual em outros países, vão ser avaliadas nesse conselho antes de fato ser executadas. Então a gente está também aguardando essa atualização da política para esse conselho ter reuniões ainda mais frequentes e realizar mais ações nesse sentido. Como a gente pode perceber, essa estrutura institucional da CIND se apoia também em bases legais e normativas. Então eu queria entrar agora no seguinte assunto, Felipe, que é um tema que eu penso que é central, o marco legal da inovação. Quando falamos em marco legal da inovação, do que exatamente estamos falando e por que esse tema é tão importante para a atuação da CIND? Pronto, agora a gente vai entrar na seara jurídica, né, Rodrigo? A universidade, ela, enfim, nós somos normatizados pelas leis, a gente precisa seguir e regulamentar essas leis dentro da universidade para que as ações ocorram, né? A lei de inovação é uma lei de 2004, é uma lei já bastante antiga. Em 2016, houve uma atualização muito grande dessa lei, que é exatamente o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse Marco Legal de 2016 e que foi posteriormente regulamentado pelo governo federal em 2018, ele abriu muitas possibilidades para as universidades, o serviço público em geral, né, desse tema da inovação, que antes não podia ou podia, mas estava regulamentado em uma lei muito obscura, digamos assim, difícil de achar. E esse marco consolida essas iniciativas. Então, por exemplo, o marco legal permite que o servidor público possa ser sócio de empresas. Antes podia, mas isso estava meio em alguma outra lei aí que não estava muito bem acessível, né? O marco legal permite que a universidade, os laboratórios da universidade prestem serviço e recebam por essa prestação de serviço. O marco permite que laboratórios possam ser cedidos ou empresas possam ter autorização para utilizar a estrutura de um laboratório de universidade, né, nos seus produtos, no seu modelo de negócio, enfim, nas suas ações econômicas. Então, o marco ele dá uma abertura muito grande que antes, novamente, né, isso não estava tão claro. Portanto, enquanto uma normativa, um instrumento legal, o marco precisa, para ser executado, ser regulamentado dentro da instituição. E essa regulamentação é o que a gente chama de política de inovação. Vivemos então na UFPA um momento importante, que é o momento da construção institucional em toda a sua própria política de inovação. O que nós temos nessa futura política de inovação da UFPA? O que ela representa para a CIND e para a universidade?
Pronto, Rodrigo. É importante da gente, né, antes de comentar sobre a futura, comentar sobre a atual, né? A política de inovação atualmente em vigor na universidade, ela foi aprovada em 2014 e ela regulamenta a Lei de Inovação original de 2004, ou seja, ela é antes do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é de 2016. Então, a política de inovação hoje da UFPA, ela basicamente fala sobre propriedade intelectual, fala sobre transferência tecnológica, sobre a incubadora de Belém, e sobre a relação com a Fundação Guamal, o PCT Guamá. A atualização da política que nós propomos, ela já vem sendo discutida dentro da superintendência, né, já nos últimos anos da Universitec, e nós adicionamos mais algumas questões e essa política foi formatada, foi aprovada no Conselho de Inovação e agora ela foi para a Procuradoria e já tem um primeiro parecer. A gente espera que nesse primeiro semestre ela seja aprovada no Conselho da Universidade. Então, tudo aquilo que eu comentei aqui sobre o marco legal proposto em 2016, nós agora estamos regulamentando dentro da UFPA. Então, por exemplo, essa é uma coisa que volta e meia acontece. Um servidor técnico, professor que tem uma empresa, que é sócio de uma empresa, né, que desenvolve tecnologia, às vezes ele fica na dúvida se ele poderia ou não ser sócio daquela empresa. E a gente colocou isso na política de inovação. O servidor pode ser sócio de uma empresa, seguindo a lei, né? Não pode ser sócio administrador, isso aí está tudo detalhado lá. As maneiras como o laboratório pode se relacionar com empresas, seja autorizando empresas, seja concessão de equipamentos, isso também está regulamentado. O fluxo de projetos de inovação, onde eles precisam ser aprovados, que documentos precisam ser utilizados para aprovação, também está regulamentado nessa política. Então, nós estamos, a partir dessa possibilidade, né, expandindo de fato aquilo que a universidade pode fazer em termos de inovação. E a gente entende que isso é necessário para que a UFK consiga se abrir mais, que os nossos professores, nossos técnicos compreendam que esse é um papel da universidade também, fazer essa ponte com o setor econômico, e isso vai estar tudo escrito e bem claro que as pessoas podem fazer isso, né? E a Cindy vai atuar nessa forma, né? A Cindy, também falando aqui sobre o marco legal, ela é aquilo que o marco legal coloca como o núcleo de inovação tecnológica da instituição, que é a unidade responsável por executar a política de inovação. Então, a Cindy, com essa política atualizada, nós vamos de fato poder executar tudo aquilo que está na lei que vai ser regulamentado aqui na UFPA. Aproveitando, professor Rodrigo, já que você está à frente da Coordenadoria de Ambientes de Inovação, eu queria inverter um pouco a conversa. Como essa coordenadoria está organizada e quais frentes ela reúne hoje? Opa, a oportunidade aqui da gente falar da Coordenadoria de Ambiente de Inovação. Nós temos muitas frentes importantes com o objetivo de consolidar a agenda de inovação da universidade. Algumas você já citaste aqui, como por exemplo a melhoria da operação das incubadoras já existentes. Essa que nós temos em Belém, que já tem mais de 30 anos, a incubadora de Xingu, em Altamira, a incubadora que está vinculada ao Tecnolago de Tucuruí. Nós também temos a ideia de expansão para novas incubadoras e novos ambientes de inovação. Temos também uma perspectiva futura de atuação na gestão das unidades de empresa júnior aqui da UFPA, né, que vai ampliar bastante a possibilidade de conexão entre a formação dos alunos, a questão de empreendedorismo e inovação. Então, Felipe, obrigado por abrir esse espaço, né? Eu acho importante também a gente mostrar que a Cindy tem muitas responsabilidades e potencial de crescimento em várias frentes. Então, Felipe, é importante a gente falar também sobre o futuro. Eu queria te ouvir sobre quais são as perspectivas e como é que tu enxergas o futuro da Cindy para os próximos anos. Rodrigo, eu vejo a Cindy trabalhando no posicionamento da UFPA como a principal ICT da Amazônia quando um empresário, quando um governo, quando uma indústria pense em contactá-lo na instituição de pesquisa para desenvolver um produto, desenvolver uma pesquisa, né, para o seu modelo de negócio, seu plano de ação. A UFPA ela é muito grande, ela tem grupos de pesquisa muito consolidados. O último resultado da avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação mostrou um avanço significativo da UFPA, né, com diferentes programas com notas muito altas, né, de 5 para cima, 5, 6 e 7. Então, tudo isso é um sinal da excelência acadêmica que a UFPA desenvolve, que seus quadros desenvolvem. Mas a gente ainda não tem estruturado os processos de transferência tecnológica, os processos de registro das propriedades intelectuais. Ainda temos uma certa dificuldade, por exemplo, na própria prospecção, né, você conversar com um empresário e mostrar que a UFPA
UFPA pode ser uma parceira dele. Então, as nossas ações hoje, elas são muito voltadas para a gente estruturar essa frente da UFPA para que, novamente, ela possa apresentar as suas pesquisas, seus produtos para além dos muros, né? E fazer com que essas pesquisas e produtos transformem a economia da região. Então, algumas ações que a gente vem pensando, por exemplo, num novo parque tecnológico, né, a ser instalado. Você comentou, né, Rodrigo, novas incubadoras. A gente vem desenvolvendo um portal para ter o portfólio dos laboratórios, também das nossas patentes e propriedades intelectuais. A gente vem planejando a participação da CIND em feiras de empreendedorismo, feiras de produtores, apresentar os grupos de pesquisa da universidade. Então, é um trabalho, né, a CIND, agora que fez 1 ano e pouco, a gente vem desenvolvendo. Quando a gente fizer essa tarefa, né, de casa, a gente espera que o resultado seja isso. Que o empresário da região, quando for pensar em inovação, em sofisticar um produto, ele pensa que a UFPA é uma parceira preferencial para ele fazer essa ação. E então, nós estamos chegando no final desse primeiro episódio do podcast da CIND, e eu queria finalizar com uma mensagem mais direta para quem está nos ouvindo e talvez ainda não tenha percebido o quanto a CIND pode ser um ponto de apoio importante dentro da universidade. Que mensagem tu deixarias para os professores, estudantes, técnicos, empreendedores e parceiros que ainda não conhecem bem a CIND, mas poderiam se aproximar dela? Excelente, Rodrigo. É uma oportunidade para a gente colocar, né, para a nossa comunidade interna e externa, de que maneira a gente pode se conectar. Primeiro, para os nossos colegas professores, técnicos e estudantes, acompanhem o calendário de eventos e realizações que a CIND vem promovendo ao longo do tempo. Tá? Nós temos o site sind.ufpa.br, nós temos nas redes sociais, Instagram, sind.ufpa, também no LinkedIn, nós temos uma página lá. E a gente vem desenvolvendo ações como, por exemplo, o Sind Oportunidades, que são lives de editais para o empreendedorismo e para a inovação, que são lançados, que a gente faz uma triagem e consegue fazer uma apresentação específica para a comunidade interna, né? Então, ano passado nós fizemos, acredito que umas 4 apresentações com editais do Sebrae, com editais da FINEP. Esse ano vamos fazer mais algumas. No site tem o endereço para a lista de e-mail Sind Oportunidades, que você pode ficar atento. A gente espera também que esse ano iremos realizar capacitações e cursos sobre diferentes aspectos da área de atuação da CIND, né? Fiquem atentos, que a gente deve ter cursos sobre escrita de patentes, né, e coisas do tipo. Para os empresários, a gente pede também que entrem em contato conosco a partir do site, das redes sociais, e lá a gente pode direcionar para demandas específicas. Então, por exemplo, um empresário procura um grupo de pesquisa que trabalhe com o IA, que possa desenvolver um tema. Ao nos contactar diretamente, né, pela CIND, a gente pode conectar esse empresário a um grupo de pesquisa específico. Isso para qualquer área que a UFPA trabalha, né? E também fiquem atentos que a gente deve lançar esse portal até o final do primeiro semestre. Felipe, muito obrigado pela tua participação. Foi uma conversa extremamente importante para apresentar melhor a CIND, explicar a sua estrutura, suas atribuições e também a sua visão estratégica que orienta o trabalho desta nova unidade dentro da UFPA. Tenho certeza que esse episódio ajuda muita gente a compreender não apenas o que é a CIND, mas também porque ela é tão importante para o presente e para o futuro da nossa universidade. É importante observar que tanto o website da CIND quanto o texto da Resolução 888 de 2025 e do Marco Legal da Inovação que nós citamos aqui estão disponíveis para baixar nas notas desse episódio. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Até a próxima!